Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor, tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Eu gosto de escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor, tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a cátedra do apóstolo Pedro, o primeiro Papa. A palavra cátedra quer dizer literalmente cadeira, mas não é simplesmente este móvel, é sim a sede onde se assenta alguém que fala com propriedade. Quando a gente diz que alguém é catedrático, a gente está dizendo que é alguém que é capacitado e fala com autoridade, com propriedade sobre o assunto. Então a palavra cátedra, seja no mundo acadêmico, né, da educação, seja na vida da igreja, né, na dimensão eclesial, cátedra quer dizer de onde se fala, de onde se ensina. Nós temos a catedral, que é a igreja mãe em uma diocese, onde há também o local em que o bispo se assenta. E é um local de ensino. Existe também a cátedra do bispo de Roma, que é o Papa, que ao contrário do que muitos pensam, não está lá na Basílica de São Pedro, que é aquela igreja enorme que nós vemos na TV ou nas fotos, mas na Basílica de São João de Latrão. Lá está a cátedra do Papa, que é a sede onde ele se assenta, e não só, não é? Onde ele transmite a fé.
Papa é aquele que traz a verdade do Evangelho e a doutrina cristã. Porque a nossa fé católica tem como fundamento as Sagradas Escrituras, mas não apenas, também a tradição, ou seja, aquilo que veio dos primeiros cristãos, lá no fundamento dos apóstolos, no início de tudo. Sagrada Escritura, a tradição, e há um terceiro ponto, o magistério da igreja. Magistério é ensino, né? Tem algumas pessoas que fizeram magistério, não sei se se chama assim ainda, não mais, né? Lembro que houve uma época que era magistério. Pois bem, o magistério da igreja é composto pelos bispos, pelo colégio, né, apostólico, que ensina, que transmite a fé de forma segura. E onde está a fundamentação de tudo isso? Justamente na Sagrada Escritura. Hoje Jesus pergunta para os apóstolos quem ele é. E essa pergunta não é por mera curiosidade, mas para conscientizar os seus primeiros seguidores de qual é a verdadeira identidade de Jesus. Na verdade, Jesus quer fazer com que eles possam refletir e compreender quem de fato Jesus é. E Pedro, iluminado pelo Espírito Santo, ele responde em nome da comunidade. Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo, é a profissão de fé. E daí que entra a fala de Jesus, na qual nós fundamentamos este poder que foi dado a Pedro, poder de servir. Jesus diz que aquilo que Pedro falou é por obra do Espírito Santo, e Jesus dá a ele as chaves do reino dos céus, de maneira que ele possa abrir e fechar. Não é aquilo que for aberto aqui será aberto nos céus, e vice-versa, né? Não se trata agora de Pedro estar acima de Deus, não se trata disso. Ele é como o mordomo que tem as chaves da casa e cuida desta casa, que é a própria igreja, o povo de Deus. Então ele cuida pastoralmente, isto é, ele cuida deste rebanho do Senhor, ele conduz as pessoas, ele ensina, ele mostra, né, a verdade da caridade, a maior pureza do Evangelho, né, que provém do ensinamento de Jesus, e a forma de viver isso dentro da nossa realidade principalmente de uma época. As chaves do reino dos céus. Pedro, portanto, tem grande responsabilidade. E Pedro é iluminado pelo Espírito Santo. Os sucessores de Pedro, que foi o primeiro Papa, é toda esta linhagem de papas que chega até o Papa Francisco, eleito legitimamente, iluminado pelo Espírito Santo, incompreendido muitas vezes, mas sempre conduzido pela luz do Espírito Santo. Jesus tampouco foi compreendido pelas pessoas da sua época. Imagine só, Jesus se deixou tocar, inclusive até por uma mulher, e aquilo foi um escândalo para os judeus. Jesus não só se deixou tocar, ele tocou um leproso, e aquilo era inconcebível para aquelas pessoas, era um gesto impuro, não é? Jesus fez tantas coisas que as pessoas da sua época não compreenderam, e apenas aqueles que estavam abertos à fé em Jesus Cristo abraçaram verdadeiramente. Até há um dado momento que Jesus ele colhe espigas de milho à beira do caminho, no dia de sábado, dia em que os judeus acabaram, não é, considerando que não se devia fazer absolutamente nada, não é? Jesus faz isso. Parece que Jesus está infringindo uma lei, mas na verdade Jesus está mostrando que é preciso socorrer primeiramente o ser humano na sua necessidade, sendo o ser humano como obra de Deus,
sem deixar de adorar a Deus, né? Sem deixar de glorificá-lo no dia sagrado, e mostrando que a glória de Deus é justamente o ser humano vivo, como nos ensina a igreja, né? O ser humano tratado com a dignidade como obra-prima de Deus. E o Papa Francisco, como aquele que ocupa este local, a cátedra de Pedro, é alguém que também nos ensina na radicalidade do Evangelho, aquilo que o Senhor mesmo nos transmitiu. O Papa Francisco escolhe como nome para si o de um grande santo, inspirado em São Francisco de Assis. Santo que viveu na radicalidade verdadeira, não é? De desprendimento, de amor a Deus e de cuidado com a criação, de acolhida aos marginalizados, né? De uma visão diferente que as pessoas também não entendiam na época em que Francisco de Assis viveu. Ele parecia um louco. Hoje nós o veneramos, né, com muito respeito, mas na época as pessoas achavam que ele tinha pirado. A verdade é essa, né? Mas foi um homem realmente que viveu de forma original a fé. E também São Francisco de Assis, né, toca no leproso, ele inclusive abraça o leproso. Então nós vemos o Papa Francisco também abraça as feridas humanas, não para colocar em relevo a ferida do ser humano, né, do pecado, mas o ser humano como obra de Deus, que precisa ser acolhido para ser restaurado e liberto de todo pecado, né? Então, esta acolhida e a simplicidade e a alegria também com a qual ele fala, claro que com bastante firmeza, como São Francisco também viveu com tanta firmeza a sua fé. E por fim, no Evangelho de hoje, ao nos mostrar Jesus dando as chaves, ou seja, confiando a Pedro esta autoridade de guiar o povo que é de Deus, né? Que é dele mesmo, Jesus faz uma profecia, diz que as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja, nunca. É palavra de salvação, é palavra de Deus, então nós acreditamos. Aconteça o que acontecer ao longo dos tempos, como já aconteceu na caminhada da igreja, né? Caminhada milenar, o Espírito Santo continua conduzindo e o mal não pode prevalecer em relação ao bem do Evangelho, da Santa Igreja Católica, da qual o Papa é guardião. Então, amados irmãos, vamos nos fundamentar primeiramente na palavra de Jesus. As portas do inferno não prevalecerão. Então, esta é a maior profecia. Que ninguém dê ouvidos para outras profecias que pairam por aí e que nos confundem, distorcem o olhar da fé. Que acreditemos em Cristo que é o Messias e acreditemos também nesta igreja que inicia lá com os apóstolos, que tem Pedro, que outrora se chamava Simão e que agora recebe o nome de Pedro, Jesus fazendo uma comparação com a pedra para mostrar que ali está o fundamento. Então que nós respeitemos e valorizemos o Papa Francisco, o amemos, rezemos por ele, mas não só, por todos os bispos, que a nossa oração seja elevada, que o nosso respeito seja dirigido, que o nosso amor como povo de Deus, uno, santo e pecador, mas católico, que segue o caminho acreditando em Jesus Cristo e sabendo que nós temos um fundamento da igreja, nós temos um ensinamento muito sólido que provém de Jesus Cristo, que é guardado e apresentado pelos apóstolos, pelos bispos e deve ser vivido por nós. E a igreja como um todo, muito além do Papa
e dos bispos, sacerdotes e diáconos. Somos todos nós, vocês, povo de Deus, homens, mulheres, solteiros, solteiras, casados, não é? Enfim, cada um na sua realidade, condição, carisma, mas todos chamados à santidade. Vemos por fim no cartaz da campanha da fraternidade desse ano, uma mesa repleta de pessoas diferentes e com o Papa Francisco. E nós vemos que o Papa Francisco está aqui não no patamar mais elevado, mas junto com as pessoas, como ele gosta justamente de estar, para mostrar que todos estamos a caminho. A ele foi dada uma grande responsabilidade e a cada um de nós também, dentro da nossa realidade, é dada uma responsabilidade como vocação e como missão. Se Pedro é o fundamento, é porque antes Jesus é a pedra angular e principal. E nós, e vocês, são as pedras espirituais dessa grande construção viva que se chama Igreja Católica Apostólica Romana. Vamos nesse momento ficar em pé e eu convido vocês a professar a nossa fé, mas rezando aquele símbolo niceno-constantinopolitano, que é aquele creio mais elaborado.